Alice no País das Maravilhas, capítulo 12. O depoimento de Alice. Presente! Gritou Alice, esquecendo da excitação do momento o quanto tinha crescido nos últimos minutos. Ela saltou com tamanha pressa que acabou virando o banco dos júris com a barra da saia, deixando os jurados de cabeça para baixo, esperneando. Alice lembrou-se muito do aquário de peixinhos dourados que tinha virado acidentalmente na semana anterior. Oh, peço mil perdões! Ela exclamou consternada e começou a levantá-los o mais rapidamente que podia, pois o acidente com os peixinhos ainda estava em sua mente e ela estava com a sensação de que, se não os recolocasse em seus lugares, eles poderiam morrer. A audiência não poderá prosseguir, disse o rei, com uma voz grave, até que os jurados estejam de volta aos seus lugares. Todos. Ele repetiu com grande ênfase, olhando-se duramente para Alice ao falar. Alice olhou para o banco dos jurados e percebeu que, em sua pressa, tinha colocado o lagarto de cabeça para baixo e a pobre coisinha estava lá, agitando melancolicamente a cauda, incapaz de se mover. Ela apanhou-o e, novamente, colocou o pobre de cabeça para cima. Não que isso mude alguma coisa, disse para si mesma. Eu penso que, de uma maneira ou de outra, ele tem a mesma utilidade. Tão logo o júri recuperou-se do choque e que suas louças e lápis foram encontrados e devolvidos, eles sentaram-se e começaram a trabalhar diligentemente no relato do acidente. Todos, exceto o lagarto, que parecia muito chocado para fazer outra coisa que ficar com a boca aberta, olhando para o teto da corte com os olhos esgazeados. O que você sabe a respeito do caso? O rei perguntou a Alice. Nada, respondeu Alice. Nada de nada? Insistiu o rei. Nada de nada, disse Alice. Isso é muito importante, disse o rei, voltando-se para o júri. Os jurados estavam começando a escrever em suas louças quando o coelho interrompeu. Desimportante é o que Vossa Majestade quer dizer, claro. Ele disse em um tom de respeito, mas franzindo o senho e fazendo caretas. Desimportante, é claro, foi o que eu quis dizer. O rei retomou rapidamente e continuou falando consigo mesma, a meia voz. Importante, desimportante, desimportante, importante. Como se estivesse procurando qual palavra soava melhor. Alguns dos jurados escreveram importante e alguns desimportante. Alice pôde ver porque estava perto o suficiente para ver as lousas. Mas isso não tem a menor importância, ela pensou consigo mesma. Nesse momento, o rei, que estivera ocupado por algum tempo escrevendo alguma coisa em seu caderno de anotações, gritou: Silêncio! E leu o que estava escrito. Artigo 42. Todas as pessoas com mais de 1,5 km de altura devem abandonar o tribunal. Todo mundo olhou para Alice. Eu não tenho mais de 1,5 km, disse Alice. Tem sim, disse o rei. Quase 3 km, completou a rainha. Bem, de qualquer jeito, não vou embora, disse Alice. Além do mais, esse artigo não é legal. Vocês acabaram de inventá-lo. É o artigo mais antigo do código, retrucou o rei. Então deveria ser o número 1, argumentou Alice. O rei empalideceu, fechando seu livro de notas rapidamente. Façam seu veredito, o rei ordenou ao júri com uma voz baixa e trêmula. Por favor, Vossa Majestade, ainda há evidências a serem examinadas, disse o coelho branco, levantando-se apressado. Esse papel acabou de ser descoberto. E o que há nele? Perguntou a rainha. Eu ainda não abri, respondeu o coelho branco, mas parece ser uma carta escrita pelo prisioneiro para alguém. Para quem ela é endereçada? Perguntou alguém do júri. Não está endereçada a ninguém, disse o coelho branco. Na verdade, não tem nada escrito do lado de fora.
Ele foi abrindo o papel enquanto falava e completou. Não é uma carta, afinal, são apenas versos. E é a letra do prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, não é, respondeu o coelho branco. E isso é o mais estranho. Os jurados pareciam confusos. Talvez ele tenha imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. O júri ficou alegre novamente. Por favor, Vossa Majestade, pediu o valete. Eu não escrevi isso e ninguém pode provar que fui eu. Não há nenhum nome assinado no final. Se você não assinou, disse o rei, apenas torna a situação pior para você. Com certeza você estava fazendo alguma coisa errada, senão teria assinado seu nome como um homem honesto. Houve um aplauso geral. Aquilo fora a primeira coisa inteligente que o rei tinha falado naquele dia. Isso prova sua culpa, logicamente, continuou a rainha. Portanto, corte-lhe. Isso não prova coisa alguma, gritou Alice. Vocês nem ao menos sabem o que dizem os versos. Leia-os, ordenou o rei. O coelho branco colocou seus óculos. Por onde devo começar, se Vossa Majestade permite? Ele perguntou. Ele perguntou. Comece pelo começo, disse o rei com muita gravidade, e siga até o fim. Daí pare. Fez-se um silêncio mortal na corte enquanto o coelho branco lia estes versos. Eles falaram que você chegou perto dela, e de mim para ela falou. Ela achou que eu era um bom caráter, mas não me deixou nada ainda assim. Ele deu sua palavra que não tinha sido eu. E todos sabemos, isso é verdade. Se ela quisesse mesmo saber, o que aconteceria com você? Eu dei para ele um, eles lhe deram então dois, e você para nós deu três, ou mais. Eu dei ele um, eles lhe deram então dois, para você nós deu três, ou mais. Eles todos devolveram os seus, mas todos eram meus como antes. Se houvesse chance de ela ou eu estarmos envolvidos nesse problema, ele pediria a vocês para libertá-los. E fomos libertados. Eu achava que era o que tinha sido, antes de ela dar seu estrilo, um obstáculo que apareceu entre ele, nós e aquilo. Não o deixe ver que ela e eles têm amado. Para sempre deve ser um segredo de todos mantido à parte entre você e eu. Essa é a prova mais importante que já ouvimos aqui, disse o rei esfregando as mãos. Portanto, vamos agora aos jurados. Se algum deles for capaz de entender os versos, disse Alice. A menina tinha crescido tanto que nos últimos minutos não estava com medo nenhum de interromper o rei. Eu lhe darei 6 pence. Eu acho que não há nenhum mínimo de sentido em nada. Todo o júri escreveu em suas lousas. Ela acha que não há o mínimo de sentido em nada. Mas nenhum deles se habilitou a explicar os versos. Se não há sentido neles, disse o rei, isso livra o mundo de um incômodo. Você sabe, não precisamos procurar um. E eu não sei não. Ele continuou desdobrando o papel sobre os joelhos, olhando para ele de rabo de olho. Eu até diria que há algum sentido neles, afinal de contas. Mas disse que eu não sei nadar? Você não sabe nadar, sabe? Ele perguntou, virando-se para o valete. O valete balançou a cabeça, tristemente. Eu pareço alguém que sabe nadar? Ele respondeu. Certamente que não, pois ele era uma carta de baralho, feita de papelão. Tudo bem por enquanto, disse o rei, que continuou a falar sobre os versos para si mesmo. Isso nós sabemos, é verdade. Isso é o júri. Claro, porém, se quisessem ir ao fim, isso deve ser a rainha. Que seria de ti saber quem é a de... O quê? Afinal, deram duas a ele. Mas as festas continuam com todas voltaram. Não faltou nenhuma, disse Alice. Certo, lá estão elas, disse o rei com ar de triunfo, apontando para as tortas sobre a mesa. Nada poderia ser mais claro que isso.
Depois vem, antes dela, dar seu estrilo. Você nunca deu estrilo algum, não é, minha querida? Ele disse para a rainha. Nunca! Respondeu a rainha furiosamente, jogando um tinteiro em cima do lagarto enquanto falava. O infeliz pequeno Bill tinha parado de escrever na louça com o dedo, pois percebera que nada adiantava, pois depois do ataque começou a escrever novamente usando a tinta que lhe escorria pela cara enquanto não secava. Então suas palavras têm estilo? Disse o rei olhando para o tribunal com um sorriso. Havia um silêncio de morte. É um trocadilho. O rei completou com raiva e então todo mundo começou a rir. Deixemos o júri considerar seu veredito, disse o rei, mais ou menos pela 20ª vez no dia. Não, não, disse a rainha. A sentença primeiro, depois o veredito. Que disparate! Disse Alice em voz alta. Que ideia imbecil essa de sentença antes. Dobre sua língua, gritou a rainha vermelha de raiva. Não dobro não, respondeu Alice. Cortem-lhe a cabeça! A rainha berrou o mais alto que pôde. Ninguém se mexeu. Quem se importa com você? Disse Alice, que acabara de voltar ao seu tamanho normal. Vocês não passam de um baralho de cartas? Nesse instante, todo o baralho voou no ar, começando depois a cair sobre Alice. Ela deu um gritinho, meio com medo, meio com raiva, tentando rebatê-las. A menina achou-se então deitada no barranco, com a cabeça no colo da irmã, que gentilmente afastava algumas folhas secas que tinham caído da árvore sobre elas. Acorde, Alice, querida, disse a irmã. Nossa, que sono pesado você teve. Puxa, que sono estranho eu tive, disse Alice. Então ela contou para a irmã, tão bem quanto pôde lembrar, as estranhas aventuras que vocês acabaram de ler. Então, depois que terminou, sua irmã deu-lhe um beijo e disse: Foi um sonho curioso, querida. Certamente, mas agora preste-se, é hora do chá, está ficando tarde. Alice levantou-se e saiu correndo, pensando enquanto corria que aquele tinha mesmo sido um sonho maravilhoso. Mas sua irmã ficou lá mesmo, com a cabeça entre as mãos, pensando na pequena Alice e suas maravilhosas aventuras, até que ela mesma começou a sonhar, e este foi o seu sonho. Primeiro, ela sonhou com a pequena Alice. Mais uma vez, suas mãozinhas estavam pousadas nos joelhos e seus olhos brilhantes olhavam para ela. Ela podia até mesmo ouvir os diferentes tons de sua vozinha e ver aquele jeito só dela de atirar a cabeça para trás e afastar as mechas de cabelo que sempre teimavam em cair sob os olhos. E enquanto escutava, ou parecia que escutava, todo o espaço em volta dela ia ficando repleto daquelas estranhas criaturinhas do sonho da irmã. A grama farfalhava sob os pés do apressado coelho branco. O rato assustado espalhava água para fora da lagoa. Ela podia ouvir o tilintar das xícaras de chá enquanto a lebre de março e seus amigos partilhavam da sua refeição que nunca acabava. E a vozinha aguda da rainha ordenando a execução dos seus infelizes convidados. Mais uma vez, o bebê porco estava espirrando no colo da duquesa, enquanto pratos e travessas se espatifavam em volta. E mais uma vez, o guincho do grifo, o ranger do giz do lagarto e os tais aplausos sufocados dos porcos da Índia enchiam o ar, misturado com os soluços distantes da miserável falsa tartaruga. Sentada, com os olhos fechados, quase acreditou estar ela mesma no País das Maravilhas, mesmo sabendo que quando abrisse os olhos novamente, tudo voltaria a ser a chata realidade de sempre. A grama se mexeria apenas com o vento e a lagoa estaria se movimentando apenas com os juncos. O tilintar das xícaras novamente seria o badalar dos sinos pendurados nos pescoços dos carneiros. Os gritos agudos da rainha seriam apenas os berros do pastor, o espirro do bebê, o guincho do grifo e todas as outras coisas esquisitas iriam transformar-se no confuso clamor da vida no campo.
assim como o mugir do gado à distância iria tomar lugar dos pesados soluços da falsa tartaruga. Finalmente, ela imaginou como sua irmãzinha, no futuro, transformar-se-ia em uma mulher adulta e como ela ia manter, através de sua maturidade, o mesmo coração simples e afetuoso da sua infância. Como também a ela sempre estaria cercada de criancinhas e faria os olhos delas brilharem com muitas de suas histórias estranhas. Talvez até mesmo com o sonho do País das Maravilhas de há muito tempo atrás. Como ela adoraria compartilhar com suas tristezas simples e alegar-se com suas brincadeiras ingênuas, lembrando-se da própria infância e daqueles felizes dias de verão. Fim.